Paz do Senhor, meus queridos, que bom estarmos juntos. Eu sou o evangelista Celso Godoy e estou muito contente por você estar mais uma vez conosco nesse canal abençoado, onde nós trazemos aqui a poderosa Palavra de Deus. E hoje nós vamos estudar e trazer conteúdos, subsídio para você na lição de número 1. Nós temos 4 trimestres no ano da EBD. Tá? Primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre. E estamos no último trimestre, né, deste ano de 2025. Estamos no quarto trimestre. Cada trimestre tem 13 lições. Tá? Nesse quarto trimestre nós vamos estudar 13 lições sobre a antropologia, a doutrina do homem. Ok? E juntamente com ela, né, intrínseco com ela, a hamartiologia, né? Quando se fala do homem, também se fala do pecado. Então, antropologia. O que é antropologia no grego? Antro é o homem, logia ou logia é estudo. Ajuntando os dois termos, é o estudo sobre o homem, ok? Hamartiologia é o estudo sobre o pecado, né? Hamar quer dizer pecado e logia, estudo sobre o pecado. São a junção de dois termos gregos. Então nós vamos estudar hoje sobre a doutrina do homem. E o tema da nossa lição, que nós vamos estudar, o homem, corpo, alma e espírito. O tema geral dessa lição, estamos com um design muito bonito, você pode ver, ok? Essa nova lição, estamos estudando a primeira lição, dentre 13 lições, né? E essa primeira é um panorama, né, de todas as demais lições, é uma introdução. E temos aqui, nesse tema geral, corpo, alma e espírito, a restauração integral do ser humano para chegar à estatura completa de Cristo. Então esse é o tema geral. O professor desse quarto e último trimestre de 2025 é o comentarista Silas Queiroz, tá? Um exímio teólogo, um exímio pastor, e que nos vai, né, nos trazer aqui esse conteúdo, né, comentário dessa primeira lição, dessas 13 lições, ok? Acredito que vai ser muito abençoado esse quarto e último trimestre, e você fica conosco até o final, porque no finalzinho temos uma oração poderosa, né? Poderosa porque é a palavra de Deus, estamos orando em nome do Senhor Jesus, e Ele pode realizar obras, curas na sua vida e entrar com providência daquilo que você necessita. Então vamos ao nosso tema, essa primeira lição, corpo, alma e espírito. O textual está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, e versículo 23. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Verdade prática, Deus nos fez corpo, alma e espírito para glorificá-lo eternamente com todo o nosso ser. O estudo, né, o texto base dessa lição, a leitura bíblica em classe, né, está em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28, e também Gênesis capítulo 2, verso 7, 18 e 21 e 21 ao 23, ok? Então nós temos aqui em Gênesis capítulo 1, versículo 26 ao 28, nos diz assim: E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, e sobre as aves dos céus, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem e semelhança. A imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. 28. E Deus o abençoou, e Deus lhe disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a, e dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus,
e sobre todo animal que se move sobre a terra. Agora, Gênesis capítulo 2, do verso 18, verso 21 ao 23. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em seus narizes, ou suas narinas, o fôlego de vida, e o homem foi feito alma vivente. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma adjutora que esteja como diante dele. E então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu, e tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe a Adão. E disse Adão: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne, e esta será chamada varoa, porquanto do varão foi tomada. Então nós vemos aí, né, essa narrativa em Gênesis, né, aonde nós vemos a coroa da criação de Deus, que é o homem e a mulher. E se diga de passagem que a primeira anestesia, né, dada no homem foi dada por Deus, porque ele dormiu e Deus lhe tirou uma costela, sem ele sentir dor, e fez, né, uma varoa para ele, uma mulher, né, que é uma bênção na vida do homem. Então se diga de passagem que foi a primeira anestesia usada, né, foi Deus quem criou, ok? E hoje segue-se, né? Então nós vemos aqui, nessa lição, nós temos a introdução, não vou ler para nós ganharmos tempo, ok? Vamos fazer uma lição bem sucinta, bem resumida, para não demorar muito, né? Para não ficar um vídeo extenso. E temos nessa lição, como é de costume, 3 tópicos. Primeiro, a tricotomia humana. Segundo tópico, a distinção entre alma e espírito. E terceiro e último tópico, a integração das três dimensões. Então, começando aqui, meus queridos, nesse primeiro tópico, a tricotomia, né? O ser humano, ele é um ser único, porém com 3 partes. 3 partes distintas que o homem é constituído, tá? Corpo, alma e espírito, ok? Mas antes de entrar nessa constituição humana, eu quero dizer para vocês que existem 3 correntes, né, de pensamento sobre essa constituição do ser humano. Primeiro, nós temos o monismo. Tá? O que é o monismo? O monismo é aqueles que acreditam que o homem é único, né? Ele é constituído de uma única composição, certo? Corpo, alma e espírito é um só. Morreu, acabou. E essa linha de pensamento, quem segue são as religiões naturalistas e também os ateus. Que o homem, né, ele só existe enquanto está vivo. Depois terminou a sua existência, que ele morreu, acabou. Né? É como os animais, os demais animais. Ok? Essa é a primeira corrente que eu quero, né, dizer para vocês, mostrar para vocês. E a segunda corrente é a dicotomia. Então, primeiro, o monismo, o único ser. Agora, a dicotomia, que o homem ele é composto por 2 partes. Corpo, alma e espírito. A primeira parte, matéria, a segunda, a parte imaterial, que é espiritual. Porém, a alma e o espírito se tornam um. Então, os monistas, eles consideram só 2 partes. Corpo e alma, tá? Ou espírito. E essa linha de pensamento é seguida pelos espíritas, que eles pregam e ensinam que o ser humano só tem corpo e alma. E quando o homem morre, ele desencarna e agora, após sua morte, não há mais alma, mas sim espírito. Tá? Então o homem se torna só espírito, que é a parte imaterial.
Então, essa linha de pensamento é seguida pelos espíritas, né? Eles acreditam que o homem é de duas partes, a material e a imaterial. Enquanto vivo é alma vivente, após morrer se torna espírito, ok? E os católicos e uma pequena parte dos protestantes, certo? Que creem. Os católicos acreditam que o homem é composto de duas partes, alma e espírito, tá? Ou, aliás, corpo e espírito, ou corpo e alma, que não existe a tricotomia, tá? E uma pequena parte do evangelho. Mas, na maioria esmagadora dos protestantes, né, as igrejas sérias, elas ficam com a Bíblia, ok? Como nós lemos em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, 23. O homem é constituído de três partes: corpo, alma e espírito, como está em 1 Tessalonicenses 5, 23. Que o Deus de paz, né, vos santifica em tudo, em todo, corpo, alma e espírito, para que se torne irrepreensível para a volta, na volta do Senhor Jesus Cristo. Até vamos ler, para não deixar dúvida, né? Então nós vemos aqui no 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, que está escrito: e o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados e irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja a distinção que a Bíblia faz. Isso aqui é a Bíblia, não é monismo e nem dicotomia, tá? Mas é tricotomia: corpo, alma e espírito, tá? Não é só corpo e alma e nem só corpo e espírito, mas é corpo, alma e espírito. Então a Bíblia faz a distinção entre esses três, ok? Então, dito isso, né, mostrando para vocês essas três linhas de pensamento teológico, e sendo essa última, que é a tricotomia, a qual nós cremos, que é bíblica, que é contundente, que a Bíblia nos traz, nós vamos falar sobre agora, né, essas três constituições. Então, primeiro, o homem, né, ele foi feito de matéria. Nós vemos em Gênesis, capítulo 2, verso 7, que Deus fez o homem do pó da terra. E soprou nele o fôlego da vida, e ele se tornou alma vivente. A partir do momento que Deus fez o boneco, o corpo, certo? Inerte, sem vida, só o boneco, agora Deus vai dar vida a esse corpo. E ele sopra em sua narina o espírito, o fôlego de vida, que é o nosso espírito, é o que nos dá vida. Quando esse fôlego sai, que para, que o espírito se retira de nós, nós tornamos simplesmente um corpo inerte, morto, nós morremos, ok? Então, quando Deus faz aquele boneco inerte, e agora sopra em sua narina, então agora essa junção do fôlego de vida com o corpo inerte, então se cria uma nova alma, e o homem se torna alma vivente. Tá? Então, quando Deus sopra o fôlego de vida no homem, na narina do homem, ele se torna alma vivente. Então se cria, né, a alma do homem, e ele se torna a alma vivente. Então o nosso corpo é um invólucro do espírito e da alma, ok? E é através do nosso corpo que a nossa alma entra em contato com o mundo físico, certo? Se a alma está alegre, ela vai se expressar essa alegria através do corpo. E alguém diz que a alma, ou que os olhos, é a janela da alma. E faz sentido, né? É através dos olhos do nosso corpo que a nossa alma, ela vê esse mundo físico, ok? E também, em contrapartida, porque são dom duplo, o nosso corpo, através dos 5 sentidos, né, ele vai transmitir para a alma, né, o que nós, o contato que nós temos com o mundo. Por exemplo, através do tato, de pegarmos a coisa, de sentirmos as coisas, é que nós vamos mostrar para a alma, né, esse sentido.
E através do paladar, quando nós alimentamos de um alimento saboroso, é que nós vamos transmitir para a alma que aquele alimento é saboroso. Né? Então, através do corpo. Através do corpo que nós vemos e transferimos para a alma o que nós estamos vendo. Sentimos cheiros. Então, esse corpo é o involucro da alma e do espírito e é ele que traz o sentido para a alma. Então, aqui nós temos o corpo feito da matéria. Quando o espírito sai do corpo, então o homem morre. E juntamente, né, com o espírito, a alma. Ok? E o homem volta ao pó, né, como diz a palavra de Deus, que ele volta ao pó, porque do pó ele foi constituído, ele foi feito por Deus do pó da terra. Então o homem volta ao pó, né, do qual ele foi feito, certo? E o espírito volta a Deus, da onde ele veio. Então quando o homem volta ao pó, ele se torna, né, terra novamente, pó, e a parte física, o mundo humano, não vê mais aquele homem, porque ele foi desintegrado, ele se tornou pó. Mas a Bíblia diz que o espírito volta a Deus e a alma segue-se ao juiz para prestar conta daquilo que ela fez através do corpo. Então nós estamos dando aqui, né, trazendo aqui um ensinamento sobre a matéria, sobre esse corpo, como ele foi feito, como ele foi constituído e como ele atua no mundo físico. Então é através dele que a alma e o espírito entram em contato com o mundo físico, porque ele é o invólucro da alma e do espírito. Mas o que é a alma? A alma é a sede, é a fonte do sentimento, da vontade e da inteligência, do raciocínio, ok? Então a alma é através dela que o nosso corpo tem vontade. E através da vontade da alma que o corpo pratica aquilo que a alma deseja e vai satisfazer tanto a alma como a necessidade do corpo. Porque o sentimento está na alma, a vontade está na alma e a inteligência, né, está na alma. Ela é a fonte do desejo, ela é a fonte da vontade, ela é a fonte da inteligência, ok? Então a alma, ela é evolutiva, ela é que evolui, certo? Que realiza através do corpo. Jesus disse, para vocês verem, né? Então nós temos a distinção aqui do corpo. Vou citar um texto que está em Mateus 10, 28, que fala sobre uma distinção do corpo. Não temeis aos homens, que mata o corpo, está em Mateus capítulo 10, versículo 28. E não pode fazer nada com a alma, mas temeis antes a Deus, que além de eliminar o corpo, ele lança a alma no inferno, ou ambos, o corpo e a alma no inferno. Então devemos temer a Deus, e não o homem, porque não pode fazer nada com a parte imaterial, mas Deus pode fazer, tanto com a parte física como material. Então nós vemos aqui o corpo, né? E nós devemos, alguém acha que o gnostista ensinava no tempo do apóstolo João que nós devíamos só cuidar do espírito, porque o corpo é mau. Então você pode pecar, fazer o que quiser, porque o corpo vai ser destruído, mas o espírito tem que estar, certo, em contato com Deus. Então eles deixavam a desejar nessa doutrina herética, que o corpo não tinha problema de pecar, porque ele é mau e ia ser destruído. Mas nós vemos em 1 Tessalonicenses, a Bíblia nos ensinando, a palavra de Deus, que é viva e eficaz, tá? Dizendo que o Deus de paz vos santifica em tudo, o corpo, a alma e o espírito, para que se torne irrepreensível na volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Então está uma distinção. O corpo tem que ser santo, a alma tem que ser santa e o espírito também, porque é uma unidade. Se peca o corpo, peca a alma. Se peca a alma, peca o corpo e o espírito.
Então nós precisamos então de santificar em tudo, porque não tem como só ir um para a glória, né, e o outro ficarem. Não, eles são uno, porém em três composição: alma, corpo e espírito. E todos eles, né, têm que ser pleno, santificado para Deus. Não tem como, né, deixar um e santificar o outro. Então aqui é aquela palavra que Deus só quer o coração, né? Não, Deus quer o homem completo, íntegro, alma, corpo e espírito. Então nós vemos aí, né, sobre esse ensino da alma. A alma é a fonte, é a sede da vontade, da inteligência, certo? E do desejo, né? É através da alma que nós sentimos desejo, que nós raciocinamos, e isso é expressado através do corpo, quando fazemos as coisas, certo? Então, quando a alma está alegre, o rosto, né, fica alegre. Quando a alma está triste, o corpo também transmite essa tristeza. Jesus disse: a minha alma está triste até a morte. Então Jesus, ele expressou isso, a minha alma, ele mostrando que ele tinha uma alma, como nós, porque ele é ser humano. E quando ele chega após a sua ressurreição, entre os discípulos, ele diz: toca em mim, e vê que eu não sou espírito, sou eu mesmo, em corpo, tá? Vivente, não só espírito, porque o espírito não se pode pegar nele, mas ele disse: eu sou, né? Estou aqui em corpo, presente. Então nós vemos que o corpo, né, ele faz parte, são tricotômicos, corpo, alma e espírito, ok? Então a alma é a sede do sentimento. Jesus disse que a minha alma, né, está triste. Se não estou equivocado, Mateus 26 e 38, você vai, Jesus dizendo, né, que a minha alma está cheia de tristeza até a morte, porque ele estava aproximando, né, a sua crucificação. Então ele vai dizer ali em oração, Jesus dizendo para os discípulos que a alma dele estava cheia de tristeza até a morte, e morte de cruz. Então nós vimos a distinção que Jesus distinguindo a alma do corpo, ok? Ele estava demonstrando aquela tristeza através do corpo, porque sua alma estava triste. Então é importante nós sabermos isso, ok? Agora nós vamos saber um pouco mais sobre o espírito, ok? Então, nós vimos sobre o corpo, sobre a alma, e agora nós vamos falar sobre o espírito do homem. Então, quando Deus faz o homem, um boneco inerte, sem vida, ele sopra o fôlego de vida. Esse fôlego, esse ar que respiramos em nosso pulmão, é o nosso espírito, o fôlego de vida, ok? Quando nós paramos de respirar, que nós morremos, esse espírito se retira de nós e volta a Deus que o deu. E a alma segue-se ao juízo, ok? Para responder o que ela fez através do corpo. Então, o espírito do homem é o fôlego de vida, é o fôlego que soprou no corpo inerte e ele se tornou alma vivente, criou-se a alma através do espírito do homem. E é esse espírito que entra em contato com Deus, e através do espírito do homem que o espírito de Deus entra e dá um novo nascimento. Quando o homem aceita Jesus como Salvador, acontece um novo nascimento, o homem se torna uma nova criatura. Então o Espírito de Deus comunica com o nosso espírito, dizendo que nós somos filhos de Deus, ok? Então nós vemos isso aí, o Espírito de Deus, ele nos mostra que nós somos filhos de Deus quando aceitamos a Jesus como Salvador, ok? Então é muito importante nós termos esse conhecimento a respeito do nosso espírito. Então é o espírito do homem que é a janela para o Espírito Santo de Deus entrar em nossa vida e fazer de nós nova criatura. Olha que maravilha, nós estamos aprendendo através da tricotomia do corpo, ok? Aqui em Hebreus 4:12, porque a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes.
que penetra até a divisão da alma e do espírito, e também das juntas e medula. Olha aí a distinção. O único que pode separar a alma e o espírito é a palavra de Deus. Ela que faz essa distinção, essa divisão. Então nós temos aí que a palavra de Deus é como uma espada de 2 gumes que penetra a alma e o espírito. Nós vemos a alma e o espírito, as juntas e medula, a matéria, o corpo. Então nós vemos aí, né, Deus dando essa divisão da parte imaterial, que é a alma e o espírito, e a parte material, que é o corpo, ok? Então esse espírito do homem, né, quando aceita Cristo, o Espírito de Deus com E maiúsculo, Espírito, né, com E maiúsculo, e o Espírito do homem com E minúsculo, certo? Ele entra no Espírito do homem e dá o novo nascimento, e se torna uma nova criatura. Olha só que maravilha, que bênção de Deus, o trabalhar de Deus em nossa vida, certo? Esse texto está em Romanos capítulo 8, versículo 16. O mesmo Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Então está em Romanos capítulo 8 e versículo 16. Que maravilha! Então fizemos uma distinção das 3 linhas de pensamento e agora nós estamos aqui ensinando sobre, né, a tricotomia, ok? Então nós vemos que a alma, ela é a sede do nosso sentimento. A alma está no meio, entre o corpo e o espírito. Quando a nossa alma tende para o corpo, nós temos tendência de realizar, né, as coisas que esse mundo oferece, aonde, né, o sistema jaz no maligno. Todo sistema mundano, jaz no maligno. Quando a alma pende para o corpo, para a carne, a natureza caída, nós tendemos a fazer as coisas deste mundo, desagradarem a Deus. Mas quando a alma pende para o espírito, o nosso espírito, com letra minúscula, o espírito do homem, então o espírito do homem procura adorarem a Deus, porque os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em verdade e espírito. E quando a alma tende para o espírito, então o Espírito Santo, com letra maiúscula na Bíblia, ok? Entra no espírito do homem, que é a janela da alma, e acontece um novo nascimento. E o homem agora começa a atender para as coisas de Deus, adorarem a Deus, porque a alma tendeu para o Espírito, ok? E o Espírito Santo trabalha em nossa vida. E aí vem a decisão, ok? É a alma que decide, né? E só há 2 caminhos. O caminho largo, que o fim dele é o inferno, e o caminho estreito, que o fim dele é a vida eterna. Então é a alma do homem que decide para onde, né, esse ser tricotômico e único. E a alma, que a personalidade é a pessoa, porque o corpo sem a alma, ele não é pessoa, ele não se torna pessoa, e nem o espírito. Mas o homem se torna persona através da alma, que foi criado nessa junção do fôlego de vida mais o corpo. Criou-se a alma. Então é essa alma que é responsável a levar o homem íntegro na unidade para o céu ou para o inferno. E nós vemos lá em Mateus capítulo 16, especificamente a partir do versículo 22, Mateus ou Lucas, não, Mateus, né? Mateus capítulo 16, a partir do versículo 22, se não estou equivocado, ok? Que diz assim, que morreu o mendigo, que chamava Lázaro, e foi levado pelos anjos, mas também morreu o rico e foi sepultado. Então a morte coloca o homem no mesmo patamar, mas a partir da morte e que vai seguir-se a decisão, porque Lázaro foi para o seio de Abraão, que simboliza o paraíso, lugar de conforto, de consolo, de alegria, de paz. Mas
O rico foi sepultado, foi para o Hades, o mundo dos mortos, aonde é o lugar de tormento. Isso é uma antessala, né? A antessala que é o paraíso e a antessala que é o inferno, que é o lugar de tormento, um lugar de sofrimento, ok? Quando o homem ressuscita, que esse corpo que virou pó, que o espírito saiu dele, e a alma, ele se torna inerte e se torna pó novamente, quando na ressurreição, Deus vai trazer esse corpo, ressuscitá-lo, e vai voltar a alma e o espírito para esse corpo. E nessa primeira ressurreição, quem morreu em Cristo, está no paraíso, vai voltar para o corpo, Deus vai ressuscitar, e se tornará um corpo glorioso, incorruptível, e ele vai ser arrebatado para a glória. Mas na segunda ressurreição, o homem, né, nós fizemos aqui, trouxemos esse episódio de Lázaro e o rico, o homem que está na antessala, que é o lugar de sofrimento, ele vai ressuscitar na segunda ressurreição. Agora, novamente, sua alma e seu espírito será integrado novamente em um corpo, mas agora em um corpo perecível, que vai perecer no inferno, aonde não há, né, consolo, aonde há ranger de dente, aonde há sofrimento eterno. Então, quem decide ir para o céu é a alma. E em Isaías capítulo 61, também em Lucas capítulo 4, certo? Diz que, Isaías vai dizer que quando Jesus tomou o livro, né, em suas mãos, que está no capítulo 4 de Lucas, Jesus tomou o livro de Isaías e disse: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque me ungiu para pregar aos pobres, a dar liberdade aos cativos e tirar da prisão os oprimidos de Satanás, e apregoar o ano aceitável do Senhor. Esse ano aceitável aqui, certo? O ano aceitável, então nós temos um ano para nós aceitar a Deus, para nós ser salvo. E quem decide aceitar a Deus, aceitar a salvação, é a alma, através do corpo. E em consequência o espírito, ou em sequência o espírito, tá? Então, esse ano aceitável no hebraico, e eu ia me esquecer de dizer para vocês que alma, nefash no hebraico, né? E psique no grego. Nefesh, né? No hebraico. E temos o espírito em hebraico, ruach, e no grego, pneuma. Então são nomes, né, no hebraico e no grego para você entender, ok? E nós temos aqui o ano aceitável no hebraico, Shená. Esse Shená, ele significa ano aceitável do Senhor, que Isaías está dizendo, mas também significa período, um tempo de vida. É o tempo que o nosso corpo é o passaporte que Deus deu para passar por essa vida fisicamente. Então esse Shená, esse ano aceitável do Senhor, é traduzido como período na transliteração. Período, um tempo em que nós temos de decidir através da nossa alma se nós vamos servir a Deus ou vamos servir ao mundo. É a alma que decide. Então nós temos só duas alternativas, céu ou inferno, e a alma que vai tomar essa decisão. Quando a alma do homem, que é o centro, que é a fonte do entendimento, da vontade e do desejo, levanta através do corpo a mão e aceita Jesus como Salvador, então ela está escolhendo o caminho estreito e a consequência dele é o céu. Essa alma vai andar em obediência a Deus, a desejar as coisas que são de cima, adorar a Deus em verdade e espírito. Mas quando a alma tende para o corpo, para a carne, a natureza caída, ela vai satisfazer através do sistema mundano, que jaz o maligno. E aí ela vai ser destinada pelo caminho largo, que a consequência dele é o inferno, a destruição. Então a proposta nossa hoje, através da palavra, de explicar sobre essa tricotomia, é que a tua alma, ela tem sede de Deus. Não deixa ela passar sede, porque a água salutar é o Senhor Jesus. Ele disse para a mulher samaritana: se soubesse quem fala contigo, pediria água, eu te daria água que
criar uma fonte e saltará para a vida eterna dentro de ti. Então hoje Deus está te oferecendo a oportunidade para a sua alma. Um homem, ele colheu muito, foi um ano de grande providência, e ele colocou em celeiro e disse: eu vou fazer mais celeiro e vou colher tudo, porque vou dizer para minha alma, descansa, né? E folga, porque tem muito em teus bens. Aí uma voz de noite diz para ele: e se eu te pedir a tua alma hoje, de quem será? Então às vezes o homem se preocupa muito com essa vida material, mas esquece da vida espiritual, que tem que prestar conta através da sua alma a Deus. E por isso nós devemos viver a obediência, decidir aceitar Jesus como Salvador, para nós termos descanso para a nossa alma. Porque nós vemos em Mateus capítulo 11, versículo 28, que só Jesus pode dar descanso para a alma do homem. Vinde a mim todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Não existe um bom colchão, não existe um lazer que pode descansar a alma do homem, mas somente a palavra de Deus, somente Jesus. Então, o apelo, através dessa EBD, da lição, que você decida, através da sua alma, aceitar a Jesus como Salvador, porque Ele tem descanso para a sua alma. E aqui nós estamos chegando no final dessa maravilhosa lição. Acredito que você aprendeu muito, né? Agradeço por você estar aqui conosco até o final. Não se esqueça de dar o seu joinha, clicar no sininho para se inscrever e compartilhar nossos vídeos e fazer o seu comentário, porque isso alegra a nossa alma, certo? A alma vai ficar alegre, né? Através do nosso corpo, demonstrar através das coisas que eu estou sorrindo para você aqui, a minha alma está alegre, porque você vai se inscrever no nosso canal, vai dar o joinha e vai compartilhar nossos vídeos. Isso nos torna alegre e feliz, ok? Mas acima de tudo que você aceite, se você ainda não é evangélico, não é protestante, não é crente, aceite a Jesus, faça a vontade da sua alma, porque ela tem sede de Deus. Tá? E é por isso que nessa sede de Deus, os homens natural cria ídolos, acredita em animais, acredita na idolatria, tá? Porque ele tem sede de Deus, mas uma vez que ele abre a janela do seu espírito para que o Espírito de Deus entre nele, ele consegue ser uma nova criatura, aceitar a Cristo e adorar somente a Deus, que é o que nós devemos adorar. Quando você põe uma pessoa, põe um ídolo no lugar de Deus, você se torna idólatra. Mas quando você crê e adora em espírito e verdade o único Deus verdadeiro, na pessoa do Espírito Santo, na pessoa de Jesus Cristo, na pessoa de Deus, na Trindade, você se torna uma criatura salva em Cristo Jesus. Que Deus abençoe sua vida. Não saia ainda que nós vamos fazer uma oração. Estarei lendo a conclusão da lição. Conclusão: uma correta compreensão espiritual acerca do homem, de sua constituição e propósito, é fundamental para uma vida cristã equilibrada. 1 Coríntios 2, versículo 14 e 15. Depois você confere na sua Bíblia, ok? Mesmo as almas mais piedosas não encontrarão verdadeira paz e alegria, senão em Deus, o seu Criador. Salmo 42, verso 1, depois você lê a sua Bíblia. João, capítulo 14, versículo 27. Pois a alegria do Senhor é a nossa força. Neemias 8 e 10. E a alegria do Senhor é a nossa força. Então, não deixe de aceitar a Cristo, se você não é crente. E você que é crente, pegue esse subsídio, né? Pregue esse vídeo, compartilhe para que mais pessoas aceitem a Cristo como Salvador. Porque a EBD, ela evangeliza enquanto ensina e ganha alma para o reino de Deus. Oremos. Senhor Deus, te agradeço por mais uma oportunidade, por estar aqui, Senhor Deus, transmitindo a poderosa palavra de Deus, a sua palavra. Somos canais, ó Pai, e acreditamos e cremos na sua providência divina. E em nome de Jesus nós oramos, que o Senhor entre com providência nessa família, cura essa enfermidade, ó Pai, traz providência para essa casa, ó Pai. Se há desemprego, o Senhor consiga, Senhor, que as pessoas sejam empregadas e que ela possa trazer providência, Senhor, através do seu salário. Pai Santo, se alguém enfermo seja curado, ó Pai, se alguém desviado nessa casa, ou essa pessoa ainda não é crente, que o teu Espírito Santo possa falar mais alto com o teu Espírito, né? Com essa pessoa, né? Que é uma persona através do corpo, da alma e do Espírito, e que ele possa aceitar a Jesus como Salvador e ser um grande homem na presença de Deus. Assim nós oramos em nome de Jesus e decretamos a bênção. Que a graça do Senhor Jesus, o grande amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo seja sobre cada um de vocês. O que diremos? Amém. Bye, bye e até a segunda lição. Galera, estamos já ansiosos para nós trazer aqui mais subsídio, mais ensinamento sobre essa maravilhosa lição desse quarto trimestre, essas 13 lições. Tá? Nós temos aí
um grande caminho, um vasto caminho para nós aprendermos aqui através dessas lições. Um beijão no seu coração, a paz do Senhor e até a próxima lição. Bye, bye!